parou para pensar que Deus, em sua infinita soberania, em sua infinita sabedoria, nunca fez uma cadeira? Deus, ele fez a árvore, a gente faz a cadeira. Deus, ele fornece a matéria-prima, ou seja, o material necessário para que a gente faça aquilo que a gente precisa fazer. Olá, meu nome é Renata Macedo e hoje eu vou falar um pouco sobre o tema: o que você precisa fazer? Deus, ele não faz tudo por nós. Nós somos parceiros de Deus. Existem coisas que ele faz, porém existem coisas que nós precisamos fazer, atitudes que nós precisamos ter. Diversas vezes Deus coloca diante de nós opções de escolha. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui Deus é bem claro, onde coloca diante do povo a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou seja, a pessoa tem que fazer uma escolha, ter uma atitude de fazer uma escolha, sendo que ele dá ainda a sugestão de você escolher a vida para que você viva, para que você tenha longevidade e para que você tenha acesso àquilo que ele tem preparado para você. Deus, ele tem um plano para cada um de nós, porém nós precisamos ter atitude para poder viver aquilo que ele tem preparado para nossas vidas. Na Bíblia diz que a salvação ela é de graça, porque ela já foi paga com o sangue de Jesus. Porém, para que a gente viva os propósitos de Deus aqui na terra, para que a gente viva segundo aquilo que... para que a gente cumpra, né, tudo que Ele quer que a gente cumpra aqui na terra, é necessário que a gente tenha atitude. Por exemplo, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, na parte B do versículo, quando Deus se encontra com Abraão, ele diz para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui Deus fala com Abraão sobre a aliança que ele fez com Abraão e faz várias promessas, mas antes dele fazer essas diversas promessas, ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é o caminho. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente precisa mudar a nossa rota, seguindo a Jesus e aquilo que Ele nos ensinou. Então nós precisamos ter atitude, mudança em nossas vidas, andar na presença do Senhor, ser perfeito, para que a gente viva as promessas de Deus em nossas vidas. No livro de Esther também a gente presencia uma linda história de livramento que Deus dá para todo o povo hebreu. Porém, para que esse livramento pudesse acontecer, teve que haver um esforço da parte do povo, que jejuou para que Esther fosse até o rei e Esther arriscou sua própria vida. Ou seja, houve um jejum, né, mútuo de todo o povo, e houve um esforço da parte de Esther também, que colocou a sua própria vida em risco, indo até o rei falar com ele sem ela ser chamada. Ou seja, precisou fazer um esforço para que a obra de Deus pudesse ser cumprida. Por isso que eu digo que nós somos parceiros de Deus. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele, ou melhor, Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa parte, e assim as coisas vão acontecendo de acordo com a vontade dele em nossas vidas. No livro de Ruth também a gente vê que Noemi, ela passa por uma situação muito difícil, onde ela perde os 2 filhos, ela perde o esposo, e ela toma uma decisão na vida dela de voltar para a sua terra natal. Sendo que eu vejo ali uma atitude de humildade. Muitas pessoas não iriam querer voltar, não, vou voltar para todo mundo ver que eu estou na pior, né? Na realidade seria uma atitude de orgulho. Sendo que uma de suas noras, né, que é Ruth, todos conhecem a história, acompanha ela. E acaba que ela ajuda a Ruth a se casar de novo. Ruth tem um filho e essa criança, Obed, ela traz alegria para o coração de Noemi, e Noemi ali ela consegue receber a cura emocional que ela precisa, a cura que ela precisa na vida dela sentimental através daquela criança. Então, se ela fosse orgulhosa e continuasse lá na terra de Moab, não vou voltar lá não, que todo mundo vai ver que eu fui humilhada, que nada deu certo na minha vida, que minha vida é amarga. Se ela fosse orgulhosa, ela ia morrer no orgulho dela lá e infeliz sozinha. Mas como ela decidiu voltar, né, para a terra dela,
mesmo que fosse uma atitude assim, humilde da parte dela, ela não ligou para o fato, ela estava sofrendo, mas mesmo assim ela voltou, ela acabou sendo abençoada e recebeu a cura emocional que ela precisava. Ou seja, existem coisas que só você pode fazer por você. Deus, ele não vai orar por você. Na verdade, isso não teria nem lógica, né? Que a gente ora a Deus, como que ele vai orar a ele mesmo. Então, só você pode entrar no teu quarto, fechar a tua porta, dobrar teu joelho e conversar com o Pai. Só você pode jejuar, só você pode ler a tua Bíblia. São coisas que você tem que fazer, que ninguém pode fazer por você. Só você pode arrumar a tua casa, arrumar as tuas gavetas, só você pode correr atrás, fazer aquela faculdade, ler aquele livro que você comprou, está empoeirado lá, que você não abriu ainda para ler. Só você pode se esforçar para poder estar crescendo, estar melhorando e vivendo o plano que Deus tem para a sua vida. Porque muitas pessoas querem uma vida melhor, mas não querem fazer esforço. Muitas pessoas reclamam dos filhos mal educados, mas não querem buscar estratégia, não querem buscar na palavra como eu tenho que educar meu filho, como que eu tenho que corrigir meu filho. Será que eu preciso realmente focar no que os outros pensam, no que os outros acham? Ou buscar em Deus sabedoria para ensinar essa criança, esse adolescente? Então tem coisas que só nós podemos fazer por nós. Às vezes a gente quer uma vida melhor, mas a gente tem que buscar estudar para passar num concurso. Quem tem condições de fazer uma faculdade, só a gente pode fazer isso, porque é a gente que vai sentar lá e vai fazer a prova. Então é a gente que tem que sentar e estudar. Então se a gente quer uma vida melhor, a gente tem que lutar por ela. Deus, ele não vai fazer a gente passar no concurso ou por um milagre uma criança que a gente não para poder entender, para poder educar, para entender, por exemplo, a linguagem do amor da criança, o temperamento da criança, buscar conhecimento na palavra. Tem horas que a gente tem que corrigir mais firme, não tem como. Tem hora que a criança não vai ouvir a gente. Tem criança que escuta, né? A maioria não. Tem hora que a criança não vai escutar a gente se a gente falar brando. Tem hora que a gente tem que ser mais firme, mostrar para ela que o adulto sabe que é melhor para ela, de uma forma que ela continue se sentindo amada. Eu acho que o maior desafio dos pais é esse, que a criança se sinta amada, que mesmo que a gente corrija ela entenda que a gente está fazendo isso por amor, porque a gente quer o melhor para ela. Então, para que a gente chegue no ponto de entender isso, a gente precisa buscar sabedoria em Deus. E que nem quando a gente precisa de um trabalho melhor, que a gente está precisando de uma condição melhor, a gente precisa sentar e estudar. Hoje a gente tem, né, o YouTube que pode ajudar, a gente pode sentar, estudar português, matemática, procurar entender, orar todos os dias pedindo a Deus sabedoria e correr atrás para poder passar numa prova de concurso. Só a gente pode fazer isso, ninguém vai fazer isso por nós. Deus não vai descer do céu para estudar para a prova de concurso por nós. Deus não vai descer do céu para poder corrigir o nosso filho. Nós precisamos fazer isso. Então tem coisas que só a gente pode fazer. Deus, ele não vai fazer, entendeu? Era isso que eu queria passar no vídeo de hoje, porque o que Deus que tinha que fazer, ele já fez. Ele nos fez inteligente, ele nos fez com capacidade, e as capacidades que nós não temos, nós podemos buscar, porque a palavra de Deus diz que ele capacita os chamados. Muitas vezes a gente quer pregar, quer falar da Bíblia, falar de Jesus para os outros, mas a gente não lê a Bíblia. Tem que ler, gente, todos os dias, ler um pouquinho. Ah, Renata, eu não estou entendendo. Continue lendo, pede o Espírito Santo, que um dia você vai conseguir começar a entender. Entendeu? Pelo menos as histórias da Bíblia, se você conhecer elas, na hora que você ouvir uma mensagem sobre aquela história, você vai ter mais facilidade de entender o que Deus quis falar para você através daquela história, através daquela mensagem, porque você já conhecia aquela história. Agora, se você senta no culto, aí o pastor começa a pregar, conta uma história como exemplo, né? Para poder dar uma explicação. Você não conhece a história, não conhece a Bíblia, não conhece os versículos, você não vai entender o que Deus está querendo falar com você através daquilo. Então, a gente precisa ter atitudes de mudança para que a gente melhore um pouquinho a cada dia, para que a gente viva aquilo que Deus tem para nós. E se você não sabe por onde começar, comece orando por direção. Peça direcionamento a Deus, que Ele vai te direcionar por onde você deve começar para poder viver aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você não for inscrito nesse canal, eu te peço que se inscreva, que dê um like nesse vídeo, para que a gente possa continuar aprendendo juntos sobre a palavra de Deus. Tchau, tchau!